Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Atos dos Apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos dos Apóstolos, né? Que fica no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 12, que diz assim: Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém. Amém. Então aqui, a palavra de Deus está dizendo que Filipe, um pregador da palavra de Deus, estava pregando a palavra de Deus ali na cidade de Samaria. Então ele pregava a palavra de salvação, né? E a palavra de Deus diz assim, que acontecia muitos milagres ali, né? Eram operados muitos milagres, muitas maravilhas, né, se faziam, né? Deus usava muito a vida, né, de Filipe, um servo de Deus, onde haviam curas, libertações, né? E a palavra de Deus diz assim, que tinha um homem naquela cidade, que ele era um mágico, né? E ele tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, né? Então aquele homem chamado Simão, ele era um mágico que enganava, né, as pessoas, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que ele acreditou ali, né, Simão, né, que era o mágico, ele acreditou
ali na palavra de Deus que Filipe pregava. E ele foi batizado. Mas a palavra de Deus diz que ele apenas foi batizado. Mas ele não mudou de vida. Ele continuou com o coração dele no dinheiro. Antes ele era um mágico. E ele enganava as pessoas com as mágicas para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. Né? Ele cobrava dinheiro das pessoas pelas mágicas que ele fazia. Né? E ele foi batizado. Quando Filipe começou a pregar a palavra de Deus, ele disse que ele acreditou na pregação. E ele disse que queria ser batizado e ele foi batizado. Mas o coração dele ainda estava no dinheiro. O coração dele ainda não estava transformado. Né? E a palavra de Deus diz assim, que os apóstolos, que estavam em Jerusalém, eles ficaram sabendo, que Filipe estava pregando a palavra de Deus lá na cidade de Samaria. E lá eles mandaram o apóstolo Pedro e o apóstolo João até Samaria, para que colocassem as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo na vida delas, porque elas apenas tinham sido batizadas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que quando Pedro e João chegaram lá, eles impunham as mãos sobre as pessoas, aquelas pessoas que tinham sido batizadas, e elas recebiam o Espírito Santo. E Simão, a palavra de Deus diz que Simão, ele viu, a autoridade que Pedro e João tinham, que quando eles impunham as mãos sobre uma pessoa, a pessoa que ela era só batizada, ela recebeu o Espírito Santo. Ele ficou tão impressionado que ele disse para Pedro e para João, olha, eu dou dinheiro para vocês me dar esse poder também, para quando eu colocar as minhas mãos sobre uma pessoa, ela vai receber o Espírito Santo também. Porque a palavra de Deus diz que Simão, ele não estava interessado que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Ele queria mostrar que ele era poderoso, que ele tinha poder. Porque antes ele enganava as pessoas fazendo mágicas. E as pessoas acreditavam que ele era poderoso pelas mágicas que ele fazia. Então ele, mesmo depois que ele foi batizado, ele continuou com essa história no coração dele, que ele tinha que mostrar para todo mundo que ele era poderoso. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro olhou para ele e falou para ele, olha Simão, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque o dom de Deus não se alcança por dinheiro. O dom de Deus ninguém compra. O dom de Deus é para quem aceita Jesus Cristo como Salvador de sua alma e deixa de fazer coisas erradas. Se a pessoa fazia coisas erradas, a pessoa vai fazer agora o que é certo. Se a pessoa serviu o diabo, fazia as coisas que o diabo gosta, agora a pessoa vai fazer a vontade de Deus. Se a pessoa falava mentira, a pessoa não vai mentir mais. Se a pessoa roubava, a pessoa não vai roubar mais, porque essa pessoa aceitou Jesus Cristo como Salvador, E Jesus Cristo ensinou que a pessoa tem que trabalhar para conseguir o pão de cada dia, A pessoa não deve falar mentira, aconteça o que acontecer, a pessoa tem que sempre falar a verdade, Então, que essas pessoas, elas recebem na vida delas o Espírito Santo. Então quer dizer que uma pessoa, ela pode ser batizada, mas o coração dela ainda não está transformado. Hoje, muitas vezes tem aquela pressa para batizar as pessoas, para encher as igrejas.
muitas vezes para encher os cofres de uma igreja, então fica aquela correria, né? Não para evangelizar, porque existe a diferença entre a evangelização e levar pessoas para a igreja para ser crente. Evangelização é pregar o evangelho para a pessoa, é ensinar para a pessoa que roupas que Deus quer que ela use, ensinar para a pessoa que Deus quer que ela fale a verdade, que Deus quer que ela trabalhe nessa mente, que Deus quer que ela fale palavras que agradam a Deus, que ensine a pessoa que ela tem que parar de fazer coisas erradas. Isso é evangelização. Agora, convidar as pessoas para ir para a igreja é falar: olha, vai para a igreja que Jesus vai te curar. Vai para a igreja que Jesus vai abrir uma porta de emprego. Isso aí é levar as pessoas para a igreja, mas não é evangelizar, né? Então, aqui, o apóstolo Pedro pregou para ele. Falou: olha Simão, se arrepende desse pecado que você tem. Para com essa história de querer só ser poderoso, ter poder. Arrepende disso aí, porque o teu coração está cheio de amargura. E o teu coração está cheio de pecado e laço de iniquidade. E aí Simão respondeu para Pedro: Pedro, ora por mim a Deus, para que nada dessas coisas venha sobre mim. Então Simão, ele disse para Pedro orar por ele, para que ele deixasse aquele mal que estava no coração dele, para que ele pudesse ter forças para deixar aquele mal que estava no coração dele, aquele amor ao dinheiro que estava no coração dele, aquele apego ao dinheiro, ao poder, para que ele viesse ser um servo de Deus. Então aqui está o exemplo. Simão, ele era um homem que, apesar de ele ter sido batizado, ele era um crente. A palavra de Deus diz assim, em Atos capítulo 8, verso 13: e creu até o próprio Simão em sendo batizado. Aquele homem que ele era mágico, que ele era feiticeiro, ele virou crente. Ele acreditou nas palavras que Filipe pregava. E ele foi até batizado. Mas no coração dele ainda tinha maldade. Ele não deixou a maldade. Ele não deixou as coisas erradas, aqueles pensamentos errados, aqueles pecados que ele tinha. Mas o apóstolo Pedro foi lá e falou para ele: você tem que se arrepender. Você já foi batizado, você já ouviu a palavra de Deus, agora você tem que se arrepender. E nos dias de hoje tem muitos crentes que eles estão batizados. Eles acreditam que Deus existe. Se a gente perguntar: você acredita em Deus? Olha, eu acredito em Deus. Mas a pessoa está fazendo a vontade do diabo. Está mentindo, está roubando. Lá no serviço da pessoa, a pessoa engana o patrão, finge que está trabalhando, mas não está. A pessoa está trabalhando, mas a pessoa está registrada numa empresa, mas fica faltando no serviço à toa, porque não quer trabalhar. Então, esse crente, ele não está agradando a Deus, ele precisa se arrepender. Esse crente que acredita em Deus e que está batizado, mas ainda fala mentiras, ainda engana o patrão, ainda engana as pessoas, ainda faz maldade com os outros, esse crente, ele precisa se arrepender para ele ser salvo. Porque somente ser batizado e acreditar em Deus não adianta. Tem que ter uma mudança de vida. Tem que parar de fazer a vontade do diabo. Então vamos ver agora, aqui em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo,
aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, Deus está falando que aquele crente, que ele acredita em Deus, ele batizou, ele não pode ser um ladrão. Ele tem que trabalhar honestamente para conseguir o pão de cada dia. E hoje nós sabemos que tem crente que é batizado, mas que rouba. Então não está agradando a Deus, não está salvo. Ele está batizado, ele acredita em Deus, mas não está salvo. Agora o verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Hoje nós sabemos que tem crente que fica contando piada. Ao invés de ele falar de Jesus lá no serviço, fica contando piadas. Né? Fica xingando, fica falando mentira, fica inventando mentira da vida dos outros. Né? E a palavra de Deus está dizendo assim: não saia da tua palavra, da tua boca, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? E aqui no verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque muitas vezes a pessoa ela diz que tem o Espírito Santo, que tem dons do Espírito Santo, mas a pessoa está entristecendo o Espírito Santo. Porque na igreja é só revelação, é profecias, mas depois a pessoa fala mentira, né? Lá no serviço a pessoa engana o patrão, não trabalha direito, né? A pessoa fica lá no serviço, no trabalho, contando piada, falando mentira, né? Então essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo. Muitas vezes ela diz: olha, eu sou cheio do Espírito Santo, né? Mas com as obras que essa pessoa tem, essa pessoa está entristecendo o Espírito Santo. Agora verso 31: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, aquele crente que ele tem amargura no coração, aquele crente que ele sempre fica no meio de briga, quando tem uma briga lá no serviço, quando tem uma briga lá na família, ou entre vizinhos, ou entre amigos, ele entra no meio para brigar também. Ele não entra no meio ali para separar a briga, para falar: irmãos, não briga não, não faz isso não. Ele entra no meio e começa a brigar também, né? Um crente que tem amargura. Então, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, o crente ele tem que deixar as brigas, as contendas, né? Tem que viver em paz. Verso 32: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então Deus ele nos perdoou. Às vezes a gente faz alguma coisa errada e a gente pede perdão para Deus e para de fazer aquelas coisas erradas. Deus ele nos perdoou. Mas Deus ele também quer que a gente perdoe o nosso próximo, igual ele nos perdoa em Cristo, né? Então, aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 27, diz como que deve ser a vida do crente. Então, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia
seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 27, resume tudo. Não deis lugar ao diabo. Às vezes a pessoa fala, olha, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu oro, o milagre acontece. Quando eu oro, acontecem maravilhas. Né? Quando eu vou lá no monte, acontecem sinais lá no monte. O capim pega fogo, acontece isso, acontece aquilo. Mas quando ele chega lá no trabalho dele, no serviço dele, já começa a brigar com os outros, já começa a enganar o patrão, não trabalha direito, né? Tem uns que roubam, né? Tem uns que falam mentira. Então o que esse crente está fazendo? Ele diz que é cheio do Espírito Santo, mas ele está dando lugar ao diabo. E o que Deus manda fazer aqui? Não tem lugar ao diabo. Né? Então hoje Deus está nos ensinando que não adianta somente a gente ser batizado. Não adianta somente a gente acreditar em Deus. A gente não pode dar lugar ao diabo. A gente tem que dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Né? Porque Jesus, ele disse antes de Jesus ir para o céu, estar com o Pai dele, reinando para todo sempre. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas o meu Pai que está nos céus enviará o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, né? Que ele, o Espírito Santo, vai convencer o homem, né? Então nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Se nós acreditamos em Deus e nós fomos batizados, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Porque se a gente não der lugar ao Espírito Santo, a gente vai ser somente batizado. O próprio Jesus Cristo disse que no dia do julgamento muita gente vai falar, mestre, eu profetizava em teu nome, eu expulsava demônios, eu curava enfermos, e Jesus vai falar assim, eu não conheço vocês. Por quê? Porque aquelas pessoas eram só crentes, eram batizadas, mas elas entristeciam o Espírito Santo, elas davam lugar ao diabo, né? E tem uma palavra muito importante que diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Então, se alguém quiser dar ouvidos ao Espírito Santo, há a oportunidade, que é agora, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou isso aí. Hoje tem muita gente dando data para Jesus voltar, só que o próprio Jesus Cristo falou que ele não sabia. Então ninguém é melhor que Jesus para saber o dia que Jesus vai voltar. Se Jesus falou que ele não sabia, os anjos também não, que só Deus sabe, né? Então nós temos que estar preparados sempre para a volta de Jesus, não dando lugar ao diabo, mas dando lugar ao Espírito Santo de Deus, né? E os pregadores, eles têm que pregar a palavra que o Pedro pregou ali para o ex-mágico Simão, né? Tem que pregar o arrependimento. Pedro, ele pregou ali para aquele homem que já tinha sido batizado, aquele homem que já era um crente, era membro da igreja, mas que ainda tinha o mal, ele estava dando lugar ao diabo. Pedro falou para ele, Simão, se arrependa disso aí, para com isso. Tira do teu coração toda essa maldade e peça perdão para Deus te salvar. E é o que Deus fala que tem que ser pregado, a palavra do arrependimento, né? Não adianta somente levar a pessoa para a igreja para ela ser batizada e pronto, acabou, e deixa a pessoa lá. Porque senão vai ter um ladrão batizado, vai ter uma pessoa que está na prostituição só que batizada. E é o que nós vemos acontecendo muito. Muitos escândalos hoje em muitas igrejas, né?
que tem pregador roubando, pregador no adultério, na prostituição, pregador que fala mentira, né? Tem hora que prega a palavra de Deus, tem hora que prega mentira, que fala mentira. Então, por quê? Porque é crente, né? Mas ainda não se arrependeu e ainda não deixou de fazer o mal, né? Quantas pessoas que roubavam antes de ser crente, aí foram convidadas para ir na igreja, batizaram, hoje tem uma carteirinha de membro na igreja, é batizado e continua roubando. Então esse crente não vai ser salvo, mas vai ser salvo aquele crente que ele dá lugar ao Espírito Santo, aquele crente que dá lugar a Deus. O que é dar lugar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo? É fazer o que Jesus Cristo ensinou. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. E vamos então estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós, palavras de salvação. Porque o maior milagre que um crente pode receber de Deus não é uma casa, não é um carro novo, não é dinheiro na conta, é a salvação. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, por este milagre que o Senhor tem dado para nós, Senhor Deus, que é a tua palavra de salvação, para que a gente, aceitando essa tua palavra, Senhor Deus, e praticando a tua palavra, Senhor Deus, tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida e tenhamos direito à salvação. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor Deus. Nós que estamos aqui na tua casa de oração e todos que estão vendo esse vídeo. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as nossas orações e pela resposta que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos a Ti. E que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.